Olá, graça e paz. Eu quero convidar você para refletir a palavra de Deus comigo hoje. O texto que nós vamos meditar está escrito no livro de Provérbios, capítulo 14. E nós vamos ler dois versos, o verso de número 12 e o verso de número 27, que diz assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas ele é caminho de morte. No verso de número 27 diz também: O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços de morte. O tema que eu quero compartilhar com você e que Deus falou muito comigo esses dias é este: quem disse que era para ser o fim? Sabe, queridos, recentemente eu precisava tomar uma importante decisão e a causa era realmente importante. Eu precisava fazer uma escolha certa naquele momento. E daí eu não poderia correr os riscos. A verdade é que nem sempre nós vamos, diante dos desafios, encontrarmos uma resposta fácil para dar. Às vezes, nós precisamos realmente dar tempo ao tempo. Durante a minha reflexão, com base nos meus princípios bíblicos, com muita oração, eu recorri também naquele momento a outras opiniões. Eu escutei alguns conselhos porque eu não queria ser negligente na minha escolha. Afinal, isso poderia mudar muitas coisas, tanto na minha vida quanto na situação que eu estava enfrentando. E foi então que eu disse a mim mesmo: é melhor a gente pôr um fim nisso, pois para mim é mais confortável decidir assim. Então, lá no meu profundo, eu ouvi a voz do Senhor falar dentro de mim, dizendo assim: espere um pouco mais. Eu posso resolver isso para você e de um jeito muito especial. Está tudo bem. Deus falou comigo. Está tudo certo. Eu estou contigo nessa. Confie em mim. Sabe, querido, isto também pode acontecer com você. Pense comigo. Achar que pôr um fim nem sempre resolve as coisas. Isso pode tornar um ponto cego na história da sua vida. Pode se tornar uma armadilha de Satanás. Como a Bíblia mesmo diz, há caminhos que parecem certos, mas são caminhos de morte. Pega essa visão comigo. O diabo sabe oferecer tudo o que um tolo vai aceitar. Pega essa visão. É por isso que precisamos de sabedoria para saber resolver os problemas na hora certa, decidir pelo caminho certo. Quase todos os dias, como pastor, eu encontro pessoas que convivem com a amostra desta dúvida, dizendo o seguinte: será que eu deveria ter tentado um pouco mais? Será que eu deveria ter insistido um pouco mais? Será que eu deveria ter esperado? Ou até mesmo depois que disseram que era o final, elas também demonstraram arrependimento e disseram: se eu pudesse mudar a minha história, eu faria tudo diferente. Desistir pode causar uma sensação de descarte, de desprezo, de imaturidade, de perca de tempo, de manifestação de um orgulho próprio e, por que não dizer, até de falta de fé. Sabe, queridos, às vezes estamos desistindo porque perdemos a visão do propósito de Deus em nós mesmos e nós focamos nos resultados negativos. E por isso nós não conseguimos completar os próximos passos, nem sequer seguir em frente. Vou dar um exemplo. Não deu certo. Fazer o quê? Deixar isso de lado? Vamos seguir em frente a nossa trilha? Sabe, amados, isso cria uma imagem de insuficiência, ou seja, que aquilo não era tão importante para você. Acredite, às vezes
É preciso ter coragem para darmos um passo para trás, um tempo a mais para o inexplicável, uma segunda chance para o que ainda está invisível, talvez um voto a mais de confiança para nós mesmos, até que tudo se resolva. Evidentemente que nem tudo é igual como nós imaginamos. Preste atenção nisso. A vida ela acontece no mundo real e, entretanto, os sonhos nos despertam sim para novos alvos, para alvos maiores, mas a realidade nos desafia o tempo inteiro. Sabe, queridos irmãos e irmãs, muitas coisas acontecem em nossa vida todos os dias e tem gente que gosta das coisas do jeito como elas estão e se acomodam, se acostumam e não fazem nada para melhorar os dias delas. E passa-se dia após dia e as coisas não mudam. Mas também tem aquelas que desejam transformar as suas vidas, aquelas que desejam avançar, crescer, prosperar na vida com os seus propósitos. Mas também tem outros que no momento que estão vivendo desafios, elas não conseguem enxergar um jeito para resolver os seus problemas, então elas preferem dizer assim: é o fim, eu vou desistir. De fato, sabe, as nossas emoções, elas nos envolvem e não podemos desconsiderar isso, principalmente os nossos talentos, as nossas habilidades. Porém, o que de fato nos define, na realidade, são as nossas decisões que tomamos. E é isso que realmente nos importa. Pela palavra de Deus, Deus nos dá essa direção. Então, pense comigo, dar um fim pode nos colocar ou até mesmo nos tirar do caminho. Pode acelerar ou até atrasar os planos de Deus para as nossas vidas. Ou seja, até uma indecisão pode nos causar muitos problemas. Não é incomum as pessoas desistirem e darem um ponto final nas coisas. Mas nem todos se importam com as consequências. Aprenda isso, mas elas virão cedo ou mais tarde. As consequências das suas escolhas. E nem sempre essa é a resposta de Deus para nós. Quantas pessoas já te iludiram de promessas e tempos mais tarde elas saíram pelas portas dos fundos da sua vida, alegando que estavam dando um tempo ou até um ponto final. E você ficou ali à mercê e você tinha até grandes planos para elas, mas enfim elas viraram as costas e foram embora, decidiram que aquele momento era o fim. Eu particularmente já ouvi muitas vezes: o meu tempo acabou, adeus, tchau, fui. Isso é tão doloroso, machuca demais. Você se sente uma pessoa inútil. Tantos esforços não valeram de nada? Mas essa escolha não é sua, essa escolha é delas. Quando as pessoas passam a acreditar que fracassaram, muitas delas passam a desistir. Mas eu quero te dar um conselho: resistir é para os fortes, é para os valentes, é para os corajosos, para os convictos, para aqueles que estão cheios de fé. Aprenda comigo, o que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, mas foi a sua lealdade, foi o seu chamado a Deus, foi a sua fidelidade, foi o seu amor para conosco, foi o seu desejo de obedecer ao Pai, independentemente das consequências que essa escolha viesse a lhe causar. Observe comigo, às vezes nós desistimos porque isso ou aquilo nos faz
não faz mais diferença nas nossas preferências. Nossa fidelidade a Deus, ela gera uma confiança inabalável. A esperança, ela pode te levar para um destino que você nunca imaginou chegar, para um estágio improvável aos olhos humanos. Existem certas coisas que não acontecem por um acaso. Então, pensar em desistir não é o mesmo que desistir. Eu mesmo já diversas vezes, e eu quero confessar isso para você, eu disse para mim mesmo, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não tenho condições. Mas mesmo assim eu tive que encontrar forças dentro de mim para avançar, para crer sem mesmo saber quais seriam os resultados finais, para fazer boas escolhas, para tomar decisões. Às vezes eu tive que até mesmo perder aquilo que eu já havia conquistado para compreender o amanhã e abrir portas para as novas possibilidades, para recomeçar o meu futuro, tentar de novo, fazer diferente, demonstrar ousadia, acreditar no impossível. Pega essa visão comigo. Eu quero te dar 2 conselhos super importantes agora. Primeiro deles, Deus não muda aquilo que já foi planejado. Escute isso, Deus não muda aquilo que já foi planejado. Jó não tinha todas as respostas para os problemas que ele estava enfrentando, mas ele decidiu confiar em Deus. Decida confiar em Deus em suas escolhas. Às vezes o medo vai intimidar você, mas até o medo, ele pode ser uma virtude. Ele pode fazer você descobrir o valor, a força da sua coragem. A segunda visão que eu quero te passar é esta. Deus tem promessas em andamento para a sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Deus tem ainda promessas em andamento para a sua vida. Muitas vezes os nossos planos podem até mesmo vir a falhar. Nós somos limitados por situações que podem fugir do nosso controle em qualquer momento, mas a palavra de Deus, ela te oferece muita segurança. Aprenda comigo, eu quero te dar esse último conselho. Nenhum obstáculo pode reverter a vontade de alcançar tudo o que Deus escolheu para você. Preste atenção nisso, eu quero concluir essa palavra para abençoar a sua vida. Muito cuidado em colocar um ponto final, onde Deus mandou você continuar. Pega essa visão. Muito cuidado em colocar um ponto final, aonde Deus mandou você continuar. Não saia da sua posição, não abandone o seu posto, evite ficar achando ou ocupando ou procurando defeitos nos outros. Pare de dizer que é o fim, onde Deus continua escrevendo a sua história. Não desconsidere esses conselhos pastorais que eu estou te dando. A nossa maturidade, ela vai passar pelo teste do tempo. Não diga que você vai dar um fim onde Deus ainda está trabalhando. Ainda bem que naquele dia eu ouvi a voz de Deus. Naquele dia, soprando no meu ouvido, e a sua fala era suave, doce, transmitia segurança, certeza, acolhimento e apoio no momento certo. E no final, Deus, eu posso concluir dizendo: eu cuido de tudo para você. Eu quero lembrar e te dar essa palavra de vitória. Deus ainda cuida de tudo para você. Então, por um fim, dar um basta, nem sempre vai ser a resposta certa para a sua vida.
É claro que tem coisas que precisam ser desligadas, encerradas, sim, em nossas vidas. Evidentemente, você já deve estar se lembrando de algumas delas, mas também tem dias que nos deixam confusos, tem situações que não vemos saída e a gente, claro, não sabe mesmo o que fazer. Então eu encerro essa palavra colocando você debaixo do conselho do Senhor. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro, ele nos ajuda em nossa caminhada. Existe uma palavra de Deus liberada hoje para a sua vida. Receba isso. Existe uma palavra de Deus liberada para a sua vida hoje, mesmo que você não saiba o que vai fazer. Existe uma palavra liberada do céu para você. Ainda não é o fim. Simplesmente tome posse daquilo que Deus está falando contigo hoje. Confie todos os teus resultados nas mãos daquele que pode resolver todos os seus problemas hoje. Que Deus te abençoe, guarde este conselho, guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.